Tá. O José Roberto Moreira, o feminismo é a versão feminina do machismo? Penso que são conceitos opostos, por isso talvez que existam tantas mulheres machistas nas igrejas. O que você tem a dizer, Rafaela? Eu entendo que o feminismo ele vem numa contramão do machismo, né? Não no sentido oposto, porque senão ele também se torna uma violência, né? Ou mais um regime de opressão. E aí eu entendo que a ideia do feminismo não é justamente reproduzir a lógica do racismo, do machismo, né? Na verdade, é justamente para que esse grupo que está nesse lugar de opressão possa também ter direitos, ter voz, né? Então, acho que ele não é uma versão oposta, né? Eu entendo que ele vem na contramão no sentido não para se opor, para se igualar, né? Como se fosse uma disputa de ideologias, mas como algo para que outras, né? O grupo que não é alcançado pelo machismo, pelo machismo, no caso, só os homens são alcançados, né? As mulheres possam ter voz também e possam ter reconhecimento. Eu entendo isso. Talvez ele esteja fazendo alusão ao femismo, né? Que Ah, prega a superioridade das mulheres, né? Em tá. relação aos homens, né? Sim, Mas o feminismo, assim, não necessariamente. Né? Mas, e mais uma vez, né, frisando, há diferentes feminismos, né? Como há isso. diferentes cristianismo, né? Que nem quando a gente fala de conservadorismo, liberalismo e socialismo, a gente precisa pensar num espectro, né? Não num conceito assim abstrato, universal e ahistórico. Mas interessante a provocação, né? Porque muitos machistas se defendem dizendo que o feminismo, né, é o oposto do machismo. Né? Então, não, numa balança aí de falsa equivalência. Érica Sato, Bom, eu acho 2 minutos. as meninas aqui já colocaram muito bem, né, essas questões. Eu acho que a gente tem que pensar que não existem só duas vias, né? Então, essa questão dos extremos me preocupa, né? É um extremo surgindo para combater um outro. Nesse sentido, eu acho que a coisa não funciona. A melhor questão mesmo é sempre buscar o equilíbrio. Então, eu não me preocupo muito com denominar os termos, né? No sentido de, eu sou feminista, ou, não sou feminista, né? Mas as mulheres precisam ter direitos, né? Igualitários com os homens, né? Assim como tem raras questões ali que há mulheres que estão ali num extremo de feminismo, né? Isso também deve ser combatido. Então, acho que pensar sempre em equilíbrio é o que é biblicamente correto. Embora tenha essa dificuldade, né? A gente sempre, quando gosta muito de um assunto, a gente estuda e vai se aprofundando naquilo e às vezes, sem querer, parte por um extremismo dentro daquele tópico. Tudo bem. Jaqueline, 2 minutos. Não dá para responder em 2 minutos uma pergunta que gera uma live. Zé Roberto Moreno, presta atenção. Feminismo é a versão feminina do machismo? Não, porque o feminismo não nasceu para oprimir. O feminismo nasceu como uma resposta das mulheres à opressão que elas sofreram e sofrem, né? Então, se a gente entendeu o feminismo como um movimento de reação que busca a igualdade, ele nunca pode ser comparado ao machismo, porque o machismo é opressor e o feminismo é um movimento que veio para ser libertador, igualitário. O quanto que esse feminismo se radicalizou, não vem ao caso, por quê? Porque isso não deslegitima o feminismo enquanto um movimento, né? Isso não legitima as antropólogas como Judith Butler e outras que vão falar o corpo da mulher é da mulher, né? Que vão discutir o tráfico de corpos. Então, a gente não está falando de coisinha de votar ou não votar. A gente está falando de um corpo que foi
oprimido na sua liberdade, na sua sexualidade, no seu prazer, na sua extensão, e oprimir o corpo. Estou aqui com um psicólogo, é oprimir a alma, é oprimir o sujeito, é oprimir a vida, é oprimir a liberdade. Então, o machismo, ele é opressor. E o feminismo, ele veio para tentar libertar, e como reação do machismo. Se a gente não entender isso, a gente vai colocar as duas coisas como dois lados da mesma moeda, e não é, né? Então, de fato, o que você falou é, a partir de então, há uma linha aí que vai dizer a superioridade feminina. E até discutir a superioridade feminina tem que estar dentro de um contexto de quantos anos de história nós estamos falando? Eu vou pegar a história da modernidade, vou pegar a história do Ocidente, vou pegar depois de Jesus Cristo. Nós estamos falando de quanto tempo? Em que a mulher ouviu repetidas vezes que ela é o sexo frágil, que ela tem que ser a menos inteligente em qualquer área. Que ela... Então, assim, nós estamos falando de século XXI e eu ouvi alguém falar, pelo amor de Deus, se comporte de forma diferente para você não ser mais que o teu marido. Gente, século XXI... Então, como é e qual o contexto desse feminismo ter nascido? A gente não pode tirar isso nunca da história, porque a gente não pode reduzir o feminismo aos exageros. E aí eu contraí um pouco a Érica, porque sem o radicalismo, o movimento das minorias não consegue. É necessário o radicalismo. A antítese é totalmente necessária à tese, para que surja uma síntese. Então, é necessário um diálogo que, num determinado momento, tem que ser radical, para que depois as coisas se assentem, porque acusar o que é normal já é um radicalismo. Então, todo movimento de minoria tem em si a potência do radicalismo, senão ele não teria força de movimento. É até normal a gente esperar que, portanto, existam hoje exageros do feminismo. E existe por uma coisa que a Rafaela colocou muito bem, que é, talvez, o grande problema do feminismo, historicamente, é que ele foi construído por mulheres que acabaram perdendo o diálogo com os homens. Então, desculpa, eu tô indo muito, Júlio, mas eu lembro aqui do Douglas, quando ele chegou, Douglas na CIF, a gente estava num congresso latino-americano e foi uma mulher lá, na Metodista, falando, olha, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou latino-americana. E o Douglas chegou e falou, pois é, eu sou homem, mas eu quero dialogar com você. Faltou esse diálogo. Mas então, Zé, o feminismo é a reação, não é a versão feminina do machista, do machismo. E mulheres machistas, terminando, são machistas por quê? Porque interiorizaram a cultura. A gente tem que romper com esse machismo em cada um de nós.